cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o caso de violência que professores e professoras sofrem em sala de aula. Para falar sobre o assunto, com a visão de uma docente dentro de uma sala de aula, a nossa convidada é a professora do Departamento de Letras da Universidade Regional de Blumenau, Valéria Contrucci de Oliveira Mailer. Antes de começar a nossa conversa, vale lembrar do caso com a professora Márcia Frigg de Indaial, que foi agredida por um aluno no último dia 21 de agosto. A publicação de Márcia sobre a agressão alcançou 400 mil compartilhamentos e mais de 740 mil curtidas no Facebook, viralizando na internet e sendo aí pauta de vários portais e veículos de comunicação pelo Brasil. A repercussão foi tamanha que o assunto esquentou a opinião pública. A análise da situação foi diversa, misturando educação, política, polarização e violência. Mas a questão é: como um docente lida com a violência dentro da sala de aula e como avaliar a educação diante desta situação? Esses são os temas, né, que a gente vai tratar com a professora Valéria, mas vamos começar exatamente por este ponto. Como que o professor lida com a violência dentro da sala de aula? Boa noite, professora Valéria. Noite. Obrigado por estar aqui no Cidadania mais uma vez. A senhora que é professora há bastante tempo. Como lidar com a violência em sala de aula? Bem, boa noite a todos. Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, é uma pergunta bem difícil, né? Lidar com a violência não só na sala de aula, fora da sala de aula, é também bastante complicado. A violência, ela é algo que é inerente, né, na sociedade, existe em todas as sociedades, não é só no Brasil que a gente tem, e a escola, ela faz parte disso também. Então, o que fazer? Nós, como professores, é uma questão que demanda bastante formação, bastante estudo e bastante compreensão de quem a gente está tratando, com quem a gente está lidando, quem é aquele aluno, aquele estudante que está ali naquele momento, né? E que por alguma razão está se manifestando dessa forma, né? Dessa forma tão agressiva. Violência, nesse caso, foi extrema, né? Ele realmente ele partiu para a violência física, mas existem outros tipos de violência, violência verbal, mas com adolescentes a gente tem muito essa questão da violência verbal, né? Eles têm a necessidade de, até porque nós somos vistos como uma autoridade, e o adolescente quer desafiar essa autoridade. Quer transgredir, né? Ele quer transgredir, ele precisa disso. Então, o professor tem que saber disso, né? Porque senão ele começa a discutir com o adolescente, a bater de frente com ele, e é isso mesmo que ele quer, né? Professora Valéria, nesse caso aí, né, do caso lá com a professora de Indaial, com o aluno de lá, esse assunto tomou o Brasil, discutiu-se muito essa questão, mas aí, e aqui a gente não quer entrar no mérito, né, da questão da professora e do aluno, mas nós também precisamos, acho que entender, e aqui a gente vai fazer uma reflexão com a senhora, sobre este aluno. Quem é este aluno, né? Como que chega neste momento da agressão, até porque ele tem um histórico ali, né? Então, a gente pode, a partir dele, ver as outras escolas, né, que muitas vezes tem esse aluno em sala de aula, né? Principalmente nessas regiões vulneráveis, assim, né? Então, o Estado peca muitas vezes e não dá uma atenção para esse aluno? Ah, com certeza. Nesse caso da professora Márcia Frigg, como ele já tinha um histórico de agressão com a mãe, né? faltou alguma coisa ali no meio do caminho, né? Ele teria já que ter sido encaminhado a uma psicóloga, uma assistente social,
que desse uma atenção para ele nesse sentido, né? Então, a professora, ela foi assim, né, um bode expiatório, vamos dizer assim, de toda uma situação que esse adolescente já estava vivendo na família dele, né? Infelizmente, aconteceu com ela, mas o Estado falha sim, ele tem dificuldade em lidar com essas questões sociais, né, e articular essas políticas para que essas crianças não cheguem aonde chegaram. Então é um problema sério, né, de políticas públicas mesmo. Professora, a gente sabe que a escola é este espaço, né, do conflito, porque ali nós temos a diversidade, né? Então, qual a dificuldade, muitas vezes, para lidar com a diversidade que os professores enfrentam? Olha, no meu modo de ver, a grande dificuldade é você reconhecer que existe a diversidade. Primeira coisa é isso. Então, o professor, na formação dele, ou nas formações continuadas, né, que precisa ter, tem que ter, às vezes não tem, ele não consegue enxergar o quão diverso é aquele espaço, é aquele ambiente. Então, ele imagina um aluno homogêneo, né, padronizado, que ele criou, idealizou na cabeça dele, e não consegue dar conta de tudo aquilo, daquele micro-universo que tem ali e dos conflitos que advêm daquele universo também. Então, falta, né, para o professor, falta um pouco de formação nesse sentido, de lidar com essa questão da diversidade. Bom, a gente está conversando com a professora Valéria, ela é aqui do Departamento de Letras da FURB, mas a professora Valéria, ela não tem este olhar apenas, né, do intelectual que pensa a educação, a formação dos professores, a questão disciplinar em sala de aula. Ela não é apenas esta professora que faz um olhar a partir da academia, porque a professora Valéria trabalhou 25 anos nas escolas. Ela é professora que atuou nas escolas e mais, nas escolas periféricas. A senhora vem dessa realidade, né? A senhora conhece bem isso, né? Sim, eu venho dessa realidade. Eu atuei basicamente em escolas de periferia, em regiões de muita vulnerabilidade social, né? Então, eu sei, eu vejo, eu vi o que a escola teria que enfrentar, né? Teria que dar conta, e infelizmente ela não consegue dar conta, né? Ela não dá conta, por não ter tempo, pela própria estrutura, né? Das aulas, da matriz curricular, pela falta de apoio também das políticas públicas. Então, é muito complicado, né? A escola, ela tenta até certo ponto, ela tenta, ela caminha, mas ela não dá conta. Professora, nós chegamos neste modelo de escola com estas dificuldades todas por questões de uma política de educação. A gente sabe que até os anos de 1960, a escola brasileira ela era uma escola voltada para a elite. A partir dos anos de 1960, ela torna-se uma escola democrática. A escola democrática significaria que todos deveriam ter condições de estar em sala de aula. Mas a gente sabe que dos anos de 1960 até agora, essa democracia ela ficou meio entre aspas, né? Exato, exatamente. A gente não deu conta ainda de democratizar, né? Nós conseguimos colocar as crianças na escola há bem pouco tempo até então a gente lutava para que todas as crianças estivessem em sala de aula, né? Isso faz bem pouco tempo. Então nós temos um histórico assim de educação bem tardio, né? A gente não consegue ainda, as crianças hoje estão na escola, mas ainda a gente não consegue qualificar a educação, né? Que agora é o próximo passo. Então, o primeiro passo era colocar as crianças na escola e agora temos que qualificar a educação. Então, a gente ainda não deu conta, né? Então, por isso, quando nós fazemos as nossas avaliações, as avaliações em larga escala,
a gente ainda percebe que temos muito a caminhar, né? Que temos um caminho longo a percorrer e temos que ter políticas que realmente enfoquem nessa questão da qualificação, do ensino, né? Em todos os sentidos. Até pouco tempo, e a gente fala até pouco tempo, que aí a gente faz esse recorte a partir dos anos de 1960, até colocava-se as crianças na escola, mas elas não ficavam lá na escola. Não. Porque a escola não era um melhor lugar para se ficar, né? Exatamente. As crianças... Nessa época, a escola realmente era para a elite, né? Até essa época, 1950, 60, por ali, só ia mesmo as famílias mais abastadas. A escola era feita para esse... E esse pessoal, essa camada da população, elas não precisavam da escola, né? Elas iam para a escola para... né? Mas porque a família já, de alguma forma, já tinha as condições de educar suas crianças, de letrar, vamos dizer assim, né? Elas iam mais para a escola para ter uma titulação e se formar. As outras crianças que precisavam realmente da escola, né, que não tinha uma família, que tinha condições de dar um suporte pedagógico, elas não ficavam, né? Elas reprovavam várias vezes e patinavam e acabavam desistindo. E os professores normalmente eram punitivos, né? Muito punitivos. Era uma escola punitiva mesmo, né? Rigorosa nesse sentido, muito né? rigorosa. Era o fato assim, você não conseguiu, o problema é seu. Né? Você não conseguiu porque o problema é seu. Né? Não se analisava todo um contexto social, um contexto de um espaço, né, onde aquela criança vinha, nada era feito. Então era mais ou menos isso. Então o problema é seu e tchau. E a senhora que é uma professora das línguas, né, professora de língua portuguesa e professora de alemão, as línguas, e a gente sabe disso, né, também era... E até hoje ainda a gente tem isso na escola, ela separa os indivíduos, né? O falar bem e o falar mal, né? Entre aspas, né? Exatamente. Olha, para pegar esse teu gancho até, a questão linguística ela é uma questão muito evidente, né? Você não tem como esconder, porque você falou... você já está sendo classificado, né? Então, nós agora a gente tem todo um estudo voltado para isso também, voltando naquela sua questão da democratização, quando chegou na escola alunos de outras camadas sociais, de todas as camadas sociais, né, que a escola não estava preparada para receber, então ocorre justamente isso. São alunos que falavam uma outra língua diferente daquela que a escola falava. E por isso reprovavam, né? Porque não era a língua da escola, não era a língua que a escola achava que era correta. Essa culta padrão, né? Eu ia usar esse termo também, né, que é um termo mais técnico também, que é o termo, a norma culta, né, a língua padrão. Depois, com os estudos... E com os estudos a gente consegue derrubar um pouco isso, né? Aí a gente consegue derrubar e verificar que existem língua padrão, língua não padrão, e que a regularidade existe nas duas línguas, né? Que não há uma língua melhor, uma língua pior, mas o que há é uma valoração social de uma e uma desvalorização social de outra. Isso por quê? Porque essas pessoas são também desvalorizadas socialmente. E aí tem esse recorte, né? E aí é o recorte, exato. A gente está falando aqui a questão da diversidade na educação. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a um pouco nós voltamos para tratar desse assunto. Já voltamos.